Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que me acompanha há tanto tempo, você que me acompanha há pouco tempo, ou você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Esse nosso encontro aqui quer ser para você uma oportunidade que você está dando ao Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje. Marcos capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 52. Marcos capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 52, que diz: Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, do outro lado da margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, depois, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O coração deles estava endurecido, eles não tinham entendido. Veja que o evangelho de hoje é uma continuidade do evangelho de ontem. Então, quem não assistiu, vai lá. Eu expliquei muito sobre a compaixão, a necessidade da gente se perguntar o que eu tenho, o que eu posso oferecer. Jesus diz, vão lá vejam quantos pães vocês têm. E hoje, Jesus, depois que alimentou a multidão, ele obriga os discípulos a irem, Jesus quer ficar sozinho. Veja, existe uma grande diferença de solitude e solidão. Tem uma solidão que é boa, essa que a gente busca para que a gente possa descansar a nossa alma, o nosso coração. Jesus subiu ao monte, depois de estar com a multidão, ele vê a necessidade de se recolher. Hoje eu sempre digo para muitas pessoas, para muitos amigos sacerdotes, consagrados, religiosos, religiosas, que estão aí mergulhados no ativismo pastoral, tanta coisa para fazer. A gente precisa se lembrar que Jesus, depois de encontrar a multidão, ele sempre se recolhia. Ele foi para o monte ficar ali sozinho com o Pai, para rezar, para restabelecer as próprias forças. E Jesus diz aqui que ele viu que os discípulos estavam cansados. Ele estava cansado, os discípulos também. E eles foram, ali no mar, na barca. Jesus foi rezar, entrar em intimidade com o Pai, e às 3 da madrugada, ele vai ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas. Diz que eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma, e Jesus dá essa palavra de ordem: coragem, sou eu, não tenhas medo. E entrou no barco e o mar se acalma. Mas diz aqui, eles não tinham compreendido a respeito dos pães. O mesmo Jesus que teve a capacidade, tem o poder de multiplicar 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, é o mesmo Jesus que caminha sobre as águas e tem o poder de acalmar todo tipo de tempestade, todo tipo de vento contrário. Quantas graças, quantos milagres, quantas bênçãos Jesus já nos concedeu.
Quantos milagres a igreja comprova, a ciência comprova para que um santo seja beatificado, canonizado? São incontáveis, são incontáveis, são inúmeros. E mesmo assim, a gente recebendo, vendo muitas pessoas receberem, a gente ainda permanece com o coração endurecido. Esse evangelho de hoje fala: o contrário de medo não é coragem, o contrário de medo é fé. Eu preciso colocar a fé à frente do medo, a fé acima do medo. Quantos medos nos bloqueiam, quantos medos nos afligem, quantos medos que nós trazemos na nossa alma que nos adoecem. E hoje eu preciso compreender, Jesus está dizendo: coragem, tenham fé, não tenham medo, eu estou aqui com vocês. Hoje, nós não podemos, não devemos ser como esses discípulos. Precisamos contemplar os milagres, as graças que Deus realizou e realiza na nossa vida e não se deixar contaminar por essa dureza de coração, uma palavra muito forte na espiritualidade cristã, esclerocardia. O que é esclerocardia, Frei? É esse coração que vai se enrijecendo, esclerose, né? Esclerose é esse coração que vai se tornando duro, insensível, vai se tornando cada vez mais duro para a graça de Deus, para a ação de Deus. Jesus não está falando aqui para pessoas que estavam longe, Jesus estava falando aqui para os seus próprios discípulos, aqueles que já estavam caminhando com Ele, aqueles que ouviram as suas pregações, que viram seus milagres, tinham acabado de presenciar um grande milagre, 5 pães, 2 peixes para 5.000 pessoas. Mas eles não tinham compreendido. Por quê? Porque o coração estava duro. Cuidado com esse coração duro. Cuidado com esse coração insensível. Isso vai construindo um inferno para a nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs. Por favor, peça a nosso Senhor hoje a graça de um coração maleável, um coração sensível. Vinde, Espírito Santo, e dai um coração novo, um coração cheio do Teu Espírito Santo, um coração aberto, um coração sensível à Tua voz, à Tua graça, um coração cheio de fé. Dai-nos, Senhor, um coração cheio de fé. É isso que nós te pedimos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.